Esse é mais um áudio da série Alienação Parental, um crime cometido às escuras. Eu vou compartilhar com vocês um áudio que eu recebi ontem de uma criança que está alienada. Ela está, então, com a síndrome de alienação parental instalada. Eu vou falar bem brevemente a diferença da SAP, né, da síndrome de alienação parental, e da AP, da alienação parental. A síndrome de alienação parental, ao contrário da alienação parental, ela só se faz presente quando a criança passa a nutrir um sentimento de repulsa ao genitor alienado e recusa-se a vê-lo, e ainda por cima ela contribui da campanha difamatória contra ele. Portanto, a síndrome da alienação parental nada mais é do que o resultado da alienação parental severa, sendo considerado um subtipo da alienação parental. Então, a síndrome refere-se à conduta do filho, enquanto a alienação parental é um processo desencadeado pelo progenitor, né, pelo pai ou pela mãe dessa criança. O Richard Gardner, ele salienta que a criança que já está com a síndrome, ela apresenta um conjunto de sintomas relacionados à síndrome. A SAP, né, síndrome de alienação parental, é caracterizada por um conjunto de sintomas que aparecem na criança, especialmente quando ela está acometida já do estágio moderado ou severo. Então, a própria criança, ela não precisa mais do genitor alienador, ela mesma faz a campanha denigritória contra o genitor alienado, e essa campanha ela pode se manifestar de forma verbal ou com atitudes. Então, daqui a pouco nós vamos ouvir os áudios, vocês vão perceber que a criança mesma, ela não precisa de mais ninguém, ela mesma denigre a imagem do pai. As racionalizações são fracas, absurdas, né? A criança não sustenta o que fala, ela não consegue explicar o porquê das coisas. Outra coisa que é comum, né, outra característica, é a falta de ambivalência. A criança, ela fica absolutamente segura de si e do seu sentimento pelo genitor alienado. E com certeza o sentimento é o ódio, né? Então, não tem, é meio bonzinho. Não, ela odeia mesmo, ela começa a odiar esse genitor ausente. Mais uma característica é o que chamamos de fenômeno de pensador independente. A criança afirma que ninguém a influenciou e que ela chegou a essa conclusão sozinha. Então, hipercrianças, né? As crianças extremamente inteligentes, né, com 4 anos, com 5 anos, dizem que sozinhas chegaram a essa conclusão e pensam de forma independente do genitor guardião. Mais uma característica é o apoio automático ao genitor alienador. Automático, é assim, não pode nem pensar em falar mal do genitor alienador, que a criança enlouquece, pira, né? A criança não tem culpa dessa crueldade, assim, ela tem ausência de culpa, né? Ela não se sente culpada pela crueldade que ela faz contra o genitor alienado. A criança às vezes explora pedindo dinheiro, falando mal de dinheiro, falando de pesar, mas ela não tem a menor culpa pelas coisas que ela fala e faz, né? Nem contra os pais, nem contra os avós. Outra coisa que nós encontramos são as encenações encomendadas. Nossa! A criança conta os casos espetaculares, mas que ela nunca viveu. Ela apenas ouviu contar, mas ela acredita que é uma verdade e ela fala com tanta força, com tanta veemência, que quem estiver ao lado dela vai acreditar que ela vivenciou de fato. E ela propaga também animosidade aos amigos, à família extensa, né, do genitor alienado. Então as crianças, elas começam a falar mal e começam a falar dessas memórias que lhe foram implantadas para toda a parentela e para todos os amigos.
Eu vou colocar agora um áudiozinho e vou fazer igual ontem. Depois eu volto para comentar. Você fica feliz por me dar R$300? Minha mãe me dá bem mais, mano. Você fica feliz por me dar R$300? Minha mãe me dá bem mais, mano. Você fica feliz de me dar R$300? Minha mãe me dá muito mais, mano. Isso é uma forma de chamar o pai? O pai pode ser qualquer outra coisa, menos mano. Mano, ele vai chamar os amigos dele da escola, né? Não pai. Então eu fico me questionando até que ponto o judiciário, né? Baseado em que o judiciário acham que essas supermães alienadoras, elas têm todo o direito de criar a criança. Então, assim, um áudio desse para o judiciário deveria bastar, né? Uma criança que tem uma voz aqui de um menino de uns 7 ou 8 anos, eu não perguntei ao pai a idade, mas pela voz é isso? Chamar o pai de mano, já para mim deveria ser suficiente para uma reversão de guarda. Vamos ao próximo. Ah, esqueci de falar e nunca tentou matar. Ah, esqueci de falar e nunca tentou matar. Eu esqueci de falar e nunca tentou me matar. Como o pai é um pai aqui do grupo, eu tô evitando a fala do pai para que ninguém reconheça. Então essa criança teve implantação de falsas memórias, a mãe contou alguma história que o pai tentou matá-lo e a criança acredita. E a criança tá ainda questionando o pai. A minha mãe, tá falando da mãe, né? No áudio anterior é que fala o nome, eu não quero postar. Ela não tentou me matar. Vou colocar mais uma vez. Ah, esqueci de falar e nunca tentou matar. Ela é boa mãe, ao contrário de você, nunca me abandonou. Ela é uma boa mãe que, ao contrário de você, nunca me abandonou. Eu vou colocar novamente. Ela é boa mãe, ao contrário de você, nunca me abandonou. Fica aí falando sozinho que eu vou andar de skate, firmão. Fica aí falando sozinho que eu vou andar de skate, firmão. Não tá firmão não, mano. Não tá nada firmão. Vamos ouvir novamente. Fica aí falando sozinho que eu vou andar de skate, firmão. Seu filho aonde, tio? Você me abandonou, truta? Sou seu filho aonde, mano? Você esqueceu que você me abandonou? Seu filho aonde, tio? Esqueceu que você me abandonou, truta? Seu filho aonde, tio? Ele tá chamando o pai de tio de uma forma pejorativa, né? Seu filho aonde, tio? Você esqueceu de que você me abandonou, truta? Olha como a mãe tá educando bem essa criança, né? As palavras que a criança tá usando. Só é você me abandonar, tio, e ninguém fala nada, truta. Só é você me abandonar, tio, e ninguém fala nada, truta. Só é você me abandonar, tio, e ninguém fala nada, truta. O menino tá totalmente falando na gíria, como se ele tivesse a mesma idade do pai, como se o pai fosse um parceiro de futebol, né? Vai cuidar da sua mulher, tio? Me erra, mano. Vai cuidar da sua mulher? Me erra, mano. Isso pode ser, gente, um discurso infantil. Alguma criança pode mandar o homem adulto cuidar da mulher e me erra, mano? Vamos ouvir novamente que vale a pena, vai? Vai cuidar da sua mulher, tio? Me erra, mano. Totalmente claro que é um discurso emprestado da mãe, né? A mãe que falou, manda o teu pai cuidar da mulher dele. Deu sim, tio, mas eu sei com quem usar, valeu? Deu sim, tio, mas eu sei com quem usar, valeu? Deu sim, tio, e eu sei com quem usar, valeu? O pai tinha mandado um dinheiro para o menino e ele responde assim, nem obrigado, né, por dar um dinheiro extra além da pensão. É totalmente desrespeitoso com o pai. Nossa, tio, onde que você é pai? Nem da Vitória você é pai, mano. Nossa, tio, da onde que você é pai? Nem da Vitória você é pai, mano. Vamos ouvir mais uma vez. Nossa, tio, onde que você é pai? Nem da Vitória você é pai, mano.
O garoto mal sabe falar direito e já está fazendo esses questionamentos para o pai. Ele, por acaso, sabe o que é ser pai? Claramente memória implantada pela mãe. A mãe fez um discurso, a criança acreditou e está ofendendo o pai agora com os discursos maternos. Mais um. Eu não quero mais que você poste minha foto falando que me ama. Eu não quero mais que você poste minhas fotos falando que me ama. Eu não quero mais que você poste minhas fotos falando que me ama. É um absurdo uma mãe permitir que a criança tenha esse tipo de discurso em relação ao genitor. É um discurso emprestado. Essas frases são exemplos claros de implantação de falsas memórias. O discurso do menino está permeado pelos discursos da mãe, por isso nós podemos afirmar que esse menino está no estágio 3 de alienação parental, que é o estado grave, que é quando os filhos estão perturbados e fanáticos, compartilhando os mesmos fantasmas paranoicos que do outro genitor, né? No caso desse menino, a mãe. O menino está igualzinho, enxergando o pai pelo olhar da mãe, né? As crianças nesse estágio 3, elas ficam em pânico em pensar que tem que ver o pai, elas gritam, elas têm explosões de violência, só de falar que tem que visitar o outro genitor. Elas ficam paralisadas se tentar tirar, ou quando consegue dar uma busca e apreensão e levar a criança pode fugir, pode quebrar a casa inteira, e isso só reforça o laço patológico que o filho alienado tem com o genitor alienador, né? As crianças submetidas a essas situações, na maioria das vezes, elas não têm consciências das verdadeiras causas desse comportamento. Elas repetem o comportamento do alienador, mas se você perguntar qual é que é a verdadeira causa, a criança não sabe. Então, assim, até a véspera da separação, a criança tinha um bom relacionamento com o pai. Bastou se separar para começar aquela enxurrada de lavagem cerebral, né? A enxurrada da implantação de falsas memórias, e em curtíssimo tempo a criança fica assim. Eu ouvi um áudio essa semana que o pai fala: vem para casa do papai, vem passar o final de semana na casa do papai. O menino responde: tô de boa, mano, tô de boa. Gente, eu é que não tô ficando mais de boa com esse lance chamado alienação parental. Eu vou pensar em um projeto, vou falar com os amigos aí deputados. Nós precisamos exigir que o judiciário faça um tratamento compulsório ao alienador e ao filho alienado. Queira ou não, vai ter que participar desse trabalho da psicologia para desalienar essas crianças. Nós não podemos mais ter tanto desrespeito entre pais e filhos, ou na situação que são mães alienadas. As mães sempre reclamam que eu só falo de pai, mas aqui não me mandam exemplos, não me mandam áudios, por isso que eu estou mandando áudios que eu recebo. Mas se você é uma mãe ou uma avó e tem também um áudio e autoriza que eu coloque, será de grande valia para que todos os outros do grupo aprendam com essa experiência. Muito obrigada ao pai que compartilhou, e nós temos que aprender através das experiências dos outros. Um grande abraço a todos.